Você já deve ter ouvido aquela frase: o melhor investimento é imóvel. Ou aquela frase: investir em terreno não tem erro. Até chega a rimar essa frase. E a verdade é que o brasileiro, ele ama investir em imóveis. É uma coisa que o brasileiro ele adora. E é até mesmo daí que vem aquele estereótipo do boomer, que é dono de metade dos imóveis da cidade e vive de vários aluguéis. Muitos da geração boomer e X estão hoje convictos de que imóveis são o melhor investimentos. Mas a verdade é que não. Na maioria dos casos, os imóveis são um péssimo investimento. Claro, a gente tem aquele imóvel que é muito acima da média, que bate assim rendimentos muito acima, mas até mesmo esses imóveis acima da média ainda estão abaixo de investimentos financeiros. E a verdade é que essa ideia de que o imóvel é o melhor investimento vem por conta de que o mercado financeiro brasileiro foi subdesenvolvido por muitas décadas, se tornando mais desenvolvido mais recentemente. Mas hoje tu vai entender tudo isso, então vamos aos fatos. Mas antes, caso hoje você já esteja investindo ou está começando a pensar em investir e quer ter alguém do seu lado, que convenhamos, precisa ter alguém nessa caminhada que é da nossa vida, que vai trabalhar com honestidade e levando todos os pontos em consideração, não só os que são falados aqui no vídeo, e dizer as verdades que têm que ser ditas para que você possa sim chegar onde você quer chegar, eu vou estar disponibilizando esse QR Code no lado direito do vídeo para que você possa preencher o nosso formulário de contato e possamos então caminhar nessa jornada juntos. O mercado imobiliário, ele é um mercado tradicional. Ele tem origem desde a fundação do Brasil colônia há séculos atrás. E até mesmo nesse período que a gente começa a ter a formação dessa cultura de quem investe em terreno está fazendo certo, ou investir em terreno não tem erro, que nem eu comentei no começo do vídeo. Por quê? Porque por muitos séculos no Brasil existiu uma máxima, que é quem tem terra tem poder. Até mesmo a gente vai voltar ali para a Primeira República ou o período do Brasil Império, a ocupação das terras no Brasil aconteceu de uma forma extremamente desigual, de forma que ela foi concentrada na mão de poucos. Com isso, esses poucos que tinham essas terras detinham de muito poder, tanto poder político quanto poder financeiro. É daí que surge aquela questão do voto de cabresto e outras questões que a gente viu nas aulas de história, eu não vou precisar recapitular aqui no vídeo. Já o mercado financeiro é aquele mercado que às vezes passa silencioso, que as pessoas não param muito para pensar ou acham que é aquela coisa só dos hiper ricos. Mas na verdade o mercado financeiro ele é o mercado que move o mundo. O mercado financeiro é aquele que foi responsável pelo desenvolvimento do mundo como a gente conhece ele hoje. Responsável pelo desenvolvimento industrial, pelo desenvolvimento da indústria de serviços e de tudo aquilo que hoje nós consumimos, de alguma forma passou pelo mercado financeiro ou passa. Agora, por que que ao longo do tempo o mercado financeiro ficou abaixo do mercado imobiliário? Pelo menos se teve essa visão no Brasil. Bom, o motivo é bem simples. O mercado brasileiro de investimentos existe de fato como uma força no Brasil há basicamente 20 anos, ou 30 se a gente for considerar o plano real. Desde antes disso, o mercado ele já estava se desenvolvendo. Até a gente tem os primeiros operadores da bolsa na década de 70, na década de 60, que hoje são os que dão aula para nós aqui no mercado. O mercado nessa época ele era reservado para poucas pessoas, com a taxa de adesão sendo 0,1% da população, 0,05% da população. O que hoje não é mais o caso. O mercado se desenvolveu, novas ferramentas surgiram. Para você ter uma ideia, 20 anos atrás, a maioria das pessoas achava que bolsa de valores era para os milionários, bilionários do país, enquanto o investimento que as pessoas conheciam era a poupança ou o título de capitalização do banco. O que isso fez com o tempo foi criar a impressão cultural brasileira de que o mercado financeiro não compensa. O que vamos convenhar, quando tem uma inflação de 1000%, como era o caso ali nos anos 90, e a poupança mal está conseguindo segurar isso, tu olha para os imóveis que não param de valorizar e pensa, nossa, isso realmente compensa e esse mercado financeiro não vale a pena. E muitos desses da geração X e geração Boomer, que nós comentamos no começo do vídeo, cresceram nesse cenário. Logo, eles viram o mercado imobiliário ter o seu maior crescimento ao longo dos anos 90 e começo dos anos 2000, o que gerou esse viés cultural. Mas como a gente sabe, esse não é mais o caso. Então vamos para uma comparação prática entre o imóvel e o investimento financeiro. Eu vou ser o mais justo possível. Eu vou tentar fazer esse imóvel parecer como um imóvel acima da média.
E o investimento, vamos pegar um investimento médio, que seria hoje uma carteira de renda fixa. Vamos então a esse comparativo. Vamos imaginar o seguinte cenário. Estamos em 2010. O Brasil acabou de passar pela crise de 2008, saindo do segundo governo Lula, começando o governo Dilma, e você tem 600 mil reais. E você decide, vou comprar um imóvel. E agora a gente corta para 2025, 15 anos depois. É uma valorização média de 6% ao ano. Você terminaria esse período com um imóvel de 1,45 milhões. Enquanto vamos imaginar que naquele período ali, 2010, você olhou e pensou, não, acho que eu não vou comprar um imóvel. Eu vou pegar uma aplicação 100% do CDI. O CDI médio nesse período entregou mais ou menos 9,55% ao ano. E um ponto muito importante a gente considerar, que de 2019 a 2020, o CDI teve no ponto mais baixo da história desde o Plano Real. Então, nesse período, o CDI, passando por momentos até mesmo de baixa, conseguiu trazer uma rentabilidade maior do que tu comprar um imóvel que está acima da média do mercado, ali rendendo 6% ao ano. Tá bom, Gabriel, mas quanto que eu terminaria nesse período com o CDI? Com 2,3 milhões de reais. Mas, Gabriel, eu não compro por valorização. Eu compro por renda passiva. Ora, eu pego o meu imóvel e eu alugo ele. Imóveis para aluguel dão rendimentos minúsculos quando comparados com investimentos financeiros. Hoje, para você ter uma ideia, quando você aluga um imóvel, você pode esperar um rendimento entre 0,5% do valor do imóvel e 0,75% desse valor. Para comparação, vamos aplicar 0,75, pegando ali o melhor cenário, então um imóvel extra classe. E vamos imaginar que não vai ter vacância, vai ter sempre alguém ali alugando, sem ter riscos dessa pessoa parar de alugar e tu ter que ficar 2 meses sem alguém no teu imóvel. Esse imóvel, ele vai te gerar R$ 10.875 em aluguel. Esse aluguel paga um imposto de 27,5%. Ou seja, esses 10.875, quase R$ 3.000, R$ 2.990 para ser mais exato, é pago para bancar o Lula. Então você acaba recebendo líquido R$ 7.884. Vamos ser justos, não vamos comparar o investimento financeiro que chegou a 2,3 milhões. Vamos imaginar que é o mesmo valor do investimento imobiliário para a gente colocar os dois em pés iguais. Um investimento financeiro feito com estratégia, na média ele trará 1% ao mês de dividendos. Pelo menos esse é o mínimo que hoje eu entrego na minha assessoria. Até eu acho que quem contrata assessor busca um rendimento nessa média. Ou seja, daqueles 1,45 milhões, você vai tirar mais ou menos 14.500 líquido. Sim, sem imposto. Dividendos no Brasil não são taxados. Graças a Deus, ainda não são. Isso é uma diferença de mais de 80% com relação aos imóveis em rendimento líquido. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa em aposentadoria, os investimentos financeiros médios são muito superiores aos investimentos imobiliários. E olha que eu nem estou trazendo nenhuma estratégia financeira mais avançada. Hoje nós temos aqui no escritório algumas estratégias que são bem melhores do que essa que entrega 1%. E a gente está pegando um dos melhores cenários imobiliários, que é 0,75%. E além de tudo isso, digamos que você precise do valor. Eu conheço hoje pessoas que até me assustam, porque a pessoa tem 100% do patrimônio em imóveis. Digamos que você precise do valor. Bati meu carro, seguro não quis pagar, tenho que trocar de carro amanhã. E eu não tenho uma reserva financeira. Para você vender o seu imóvel demoraria, em média, no Brasil, 1 ano e 4 meses. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, essa é a média. Eu, por exemplo, tenho muitos conhecidos aqui na região de Porto Alegre que já estão há mais de 5 anos com o imóvel para vender. Até familiares meus hoje já bateram 6 anos com o imóvel para vender e ainda não conseguiram. Hoje o investimento financeiro, que é considerado péssimo, um dos piores investimentos que se tem, é o COI. O COI, ele vai ficar mais ou menos 5 a 6 anos com o teu dinheiro preso. Porém, ele ainda assim tem uma certa liquidez que você consegue vender, sai às vezes um pouco abaixo do mercado, e ele vai acabar te fazendo um rendimento ao final do período se você carregar até o fim. O COI acaba tendo uma liquidez similar ao do imóvel se a gente for acabar fazendo o cálculo no 0 a 0. E ainda assim o COI é considerado um dos piores investimentos financeiros. Então, comparando um dos piores investimentos financeiros aos imóveis, a gente termina no 0 a 0.
Enquanto se a gente for trazer agora um investimento médio, a liquidez chega em 2 dias na conta. Então aquele seu 1,45 milhões pode ficar preso por 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até mais, enquanto seu investimento financeiro, se você precisar, em 2 dias está na sua conta, ou às vezes até menos, considerando a estratégia que for aplicada. Mas, Gabriel, e o risco? Imóvel é seguro. Eu vou ali na esquina, eu vejo o meu imóvel. Ele está ali, eu sei que ele está ali, logo eu sei que é mais seguro. O investimento financeiro, ele está flutuando, ele está aí no mercado financeiro. E a verdade é que quando a gente fala de segurança e a gente fala de imóveis, o que a gente observa? O seu imóvel ele tem uma série de riscos. A gente tocou em um deles agora, o risco da vacância. Se ninguém quiser alugar o seu imóvel e você comprou o imóvel para aluguel, você pode ficar meses ou até anos sem ter renda no teu investimento. Isso pode acontecer. Nós temos outros riscos também. O risco de incêndio, o risco de perda do imóvel, o risco de roubo, ou até mesmo outros riscos em cima disso, até não sendo necessariamente da característica física, como, por exemplo, o próprio custo de manutenção do imóvel, onde às vezes pode ser que em algum devido mês aconteça alguma coisa com o teu imóvel onde você tem um custo de manutenção absurdo em cima dele. Isso também pode acontecer. Quando você é dono do imóvel, você que é responsável por isso. Mesmo que você contrate alguém para lidar com isso, ainda assim você que vai arcar com esses custos. Enquanto no mercado financeiro, quem é responsável por essa gestão normalmente são gestoras enormes, com bilhões em custódia. Se o teu imóvel pegar fogo, tu tem um grande problema. Se um imóvel de uma grande gestora como a própria XP pegar fogo, o seu dinheiro ainda está ali, provavelmente vai ser só uma curvinha pequena na tua rentabilidade para baixo que depois logo logo sobe de volta para cima. Então, quando tu faz o investimento financeiro, tu se expõe a menos risco pessoal e também consegue diversificar mais. Você consegue se expor a mais mercados, logo reduzindo o teu risco. E caso a sua preocupação seja, Gabriel, mas meu dinheiro pode sumir, dificilmente isso vai acontecer, só se o mercado inteiro colapsar. Mas aí até o teu imóvel perdeu valor nesse caso. E mesmo que uma situação adversa aconteça, hoje no Brasil a gente tem uma série de regulações protegendo os investimentos financeiros. A gente tem fundos garantidores como o FGC, temos regulações da CVM e de outros órgãos em cima do mercado financeiro justamente para proteger os investidores. Então acaba que até mesmo no risco, que deveria ser algo que o imóvel ganharia, ele acaba perdendo. Mas agora, se você quer entender mais a fundo o problema do mercado imobiliário, e entender de fato o que eu considero ser a bolha imobiliária brasileira, e ver como, na verdade, não só é uma péssima ideia, como é a pior ideia que tu pode ter investir em imóveis, fica de olho que na próxima semana a gente vai ter um vídeo falando exatamente sobre isso.